Ai, meu Deus do céu. Pra mim apareceu aqui agora. Apareceu. Ah, deve estar meio... Deve ter um delayzinho. Tá, beleza. Eu acho que devagarito eu vou aparecendo aqui, então. Deixa eu botar... Aê, então tá todo mundo me vendo, tá dominado, tá tudo liberado. Vou começar a gravação por aqui também. A gente teve alguns problemas ali no Teams, então eu tô gravando pelo Teams e tô gravando também por um outro aplicativo. Por isso que esse outro aplicativo estava pegando a minha câmera e eu não estava aparecendo aqui no Teams, mas agora tá tudo resolvido. Galera, muito boa noite a todos. Então, um prazer estar com vocês. Vamos conversar um pouquinho sobre o nosso direito penal, né? Estamos na disciplina de crimes em espécie. E hoje eu queria conversar com vocês um pouco sobre... Eu queria, na verdade, fazer alguns exercícios, resolver alguns exercícios com vocês, porque aí eu penso que com esses exercícios a gente vai retomando. A gente primeiro já vai avançando na nossa matéria, a gente vai ver alguns crimes, alguns tipos penais mais importantes, que são dignatários de uma maior atenção. E a gente também consegue retomar alguns pontos que são bem relevantes para a gente gravar, porque isso acaba sendo cobrado em concurso público, isso acaba sendo cobrado no exame de ordem e também na vida real na vida real, né? Na vida como ela é, nas coisas como elas são, também costuma ser bastante frequente. A gente se depara com essas situações que eu pretendo tratar com vocês hoje. Tá, galera? Se alguém tiver qualquer dúvida, quiser fazer qualquer pergunta, fica bem à vontade para levantar a mão aqui, dar um grito, qualquer coisa, só chamar. Se não quiser perguntar aqui, depois me chama no WhatsApp, bem à vontade. Ou manda e-mail, me chama no Instagram, como vocês preferirem. Tá bem, galera? Então, olha só. Deixa eu fazer o seguinte. Vocês estão enxergando a tela aí? Ah, agora apareceu. Tá, deve estar com um delayzinho, mas eu botei aqui alguns exercícios pra gente fazer, tá? Deixa eu colocar vocês só num cantinho para ficar enxergando vocês. Galera, então olha só, eu quero conversar com vocês sobre, primeiro, a gente vai vendo alguns casos e vai vendo também os princípios e as regras lá da teoria geral do delito e da parte geral do Código Penal, incidentes, tá? A gente consegue fazer uma revisão, uma retomada dos pontos mais importantes e a gente consegue também aí se aprofundar já no conteúdo propriamente do nosso semestre, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui então. Primeira questão. Júlia, primária e de bons antecedentes. Olha só, isso aqui é uma informação que normalmente quer nos dizer alguma coisa. Eles estão falando que a Júlia é uma pessoa do bem, uma pessoa que nunca teve envolvimento com o crime, com a prática delituosa. Normalmente eles nos dão essa informação por algum motivo, tá? Júlia, primária de bons antecedentes, verificando a facilidade de acesso a determinados bens de uma banca de jornal, subtrai 2 revistas de moda. Olha, a Julinha era fashionista. A Julinha estava interessada em compor um bom modelito, fazer um look. Ela subtrai 2 revistas de moda. Que crime é esse, galera? Sem que a gente siga na leitura aqui do nosso enunciado. Nós temos aqui o crime de... Perfeito! Nós temos o crime de furto do artigo 155 do Código Penal. Olha só. Vocês conseguem enxergar aqui o Código Penal também? Ou só os slides? Sério? Pera aí. Vamos ver se eu consigo. Vamos ver se eu consigo aumentar aqui. Eu não botei ainda, mas eu vou botar. Tá, beleza. De qualquer forma,
O crime de furto, ele está no artigo 155 do Código Penal, a gente vai ver ele detalhadamente, mas o que é que eu já quero adiantar com vocês? O crime de furto é um crime contra o patrimônio, é subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Então, se eu pego alguma coisa que não é minha, sem que eu tenha empregado contra essa pessoa, contra a vítima, né, violência ou grave ameaça, eu cometo o crime previsto no artigo 155 do Código Penal. A pena é de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo 1º, a pena aumenta-se de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. Se isso aqui é o quê? Só para a gente, de novo, ir retomando algumas coisas lá, agora de penal 2. Nós estamos diante de uma qualificadora ou de uma majorante ou de uma agravante? Quando o parágrafo 1º do artigo 155 nos diz aqui, a pena aumenta-se de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. Aqui nós estamos diante de uma majorante. Sempre que eu tiver um aumento ou uma diminuição em fração, em fracionário, aumenta de 1/3, diminui da metade, eu estou diante de uma majorante ou de uma minorante, tá? Como é que eu sei que é uma qualificadora? Então, a majorante eu sei que é assim. Como é que eu sei que é uma qualificadora? A qualificadora, ela aumenta a pena mínima e a pena máxima do crime. Aqui, por exemplo, ó, no artigo 155 de novo, a gente tem o furto simples, que é o do caput, pena reclusão de 1 a 4 anos e multa, e nós temos no parágrafo 2º, no parágrafo 4º, melhor dizendo, o furto qualificado. Ó, a pena é reclusão de 2 a 8 anos. Então eu modifiquei os limites de pena, tá? Assim eu sei que eu estou diante de uma qualificadora. E a agravante, como é que eu sei como é que eu sei que tal coisa é uma agravante? A agravante, ela está numa parte específica, lá no artigo 61, 62 do Código Penal, vai ser agravante, então, quando estiver naquele local, ou eventualmente em legislação extravagante. Tá, galerinha? Depois a gente vai ver com calma todos os detalhes do furto, mas só para a gente saber que ele é subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel, ou seja, é subtrair patrimônio de um terceiro para você ou para outra pessoa sem o emprego de violência ou grave ameaça. Se eu empregar violência ou grave ameaça na subtração da coisa, eu tenho qual crime? Muito bom, galera. É isso aí mesmo. Eu tenho o crime de roubo. Se eu emprego violência ou grave ameaça para subtração do patrimônio em relação à pessoa, né? Eu tenho o crime de roubo. Vamos voltar aqui para a nossa questão, então. A Julinha subtrai 2 revistas de moda, totalizando o valor inicial do prejuízo em R$15. Também é uma informação relevante. O enunciado está querendo nos dizer: a Júlia é uma pessoa boa e o que ela fez não foi tão grave. Ela furtou 2 revistas que custam no total R$15. Após ser presa em flagrante, é denunciada pela prática do crime de, ó como a gente estava certo, furto simples, vindo, porém, a ser absolvida sumariamente em razão do princípio da insignificância. De acordo com a situação narrada, o magistrado, ao reconhecer o princípio da insignificância, optou por absolver Júlia em razão do quê, galera? As opções que nós temos: atipicidade da conduta, causa legal de exclusão da ilicitude, causa de exclusão da culpabilidade, causa supralegal da exclusão da ilicitude ou extinção da punibilidade. Como é que é isso aí para vocês? É tranquilo? Vocês têm isso na ponta da língua? Vocês ficam com um pouco de dúvida? O que vocês marcariam? Podem botar no chat aqui, só para eu ter uma ideia de como é que tá, galera. O que vocês marcariam aqui? Vocês estão me ouvindo? Causa legal de exclusão de ilicitude, beleza. O resto da galera foi passear, tá no banheiro. B, Laís também foi de B. Aí tá se... agora eu tô vendo. A galera tá se soltando. Depois que vai o primeiro, a galera vai com força. Isso aí, tá todo mundo no B de bacon. Todo mundo no B de bacon, né? Alguém mudou? Beleza. Ó, nós temos 3 votos para a letra B de bacon. Ó, a Miriam foi na C. Agora eu vi a galera se manifestando.
Nós temos ali exclusão de ilicitude, temos exclusão de culpabilidade, alguém dá mais, ninguém dá mais. Galera, a resposta correta é letra A, de almôndega. Nós temos aí uma causa de atipicidade nesse caso. Por quê? Olha só. O princípio, isso aí eles costumam perguntar bastante, tá, galera? Em prova de OAB, principalmente. Isso aqui, ó, não é da OAB, é de técnico judiciário, mas na OAB cai bastante. O princípio da insignificância, ele afasta a tipicidade. Puta, vai começar a obra aqui agora. Tipicidade material da conduta. Vai sair, tá saindo. Material. Vocês lembram lá a diferença entre tipicidade formal e tipicidade material? O que a Júlia fez? Ela foi até a banca de jornal e subtraiu para ela 2 revistas que totalizam R$15. Isso formalmente é furto, isso é crime. A gente leu ali o artigo 155 e viu. Subtrair pareceu para outra em coisa alheia móvel. Foi exatamente o que ela fez. Só que o princípio da insignificância, ele entende que condutas que não causem efetivamente, materialmente, uma lesão ao bem jurídico não devem ser englobadas pelo direito penal. Então, por isso que o enunciado a todo momento estava nos dizendo aqui, ó, a Júlia é primária, a Júlia tem bons antecedentes, o valor da coisa é baixo, a denúncia foi por furto simples, o enunciado estava dizendo, ela cometeu uma coisa que não é grave. E aí ele segue nos dizendo que houve o reconhecimento da insignificância. O princípio da insignificância, então, é uma causa de exclusão de tipicidade material. A letra A. Ou basta. A letra A, portanto, é a alternativa correta. A galera que falou B. Causa legal de exclusão de ilicitude. Olha que beleza. Tá furando tudo. Jesus amado. Deus me abençoe. Deixa eu fechar a porta aqui, deixa eu ver se abre. Vou parar com esse minuto aí. Eita bosta. Galera, deixa eu achar vocês de volta aqui. Laís, perfeitamente, daria para falar assim. O princípio da insignificância, ele é... O princípio da insignificância, ele é sinônimo de princípio da bagatela. Então, quando a gente fala de insignificância, a gente fala também de bagatela, tá? São sinônimos. Esses caras param aqui. Tá. Vamos ver se a gente consegue seguir, se os caras param. Olha só. A galera que falou letra B, causa legal de exclusão de ilicitude. A causa legal de exclusão de ilicitude, a ilicitude é o segundo pilar ali, né, da teoria geral do delito. A gente tem a tipicidade, depois a gente tem a ilicitude e a gente tem a culpabilidade. Isso forma a possibilidade de imputação de responsabilidade penal. Causa legal de exclusão de ilicitude, elas estão lá no artigo 23 do Código Penal. E elas são, ó, a gente pode lembrar delas assim, ó. A legítima defesa, o estado de necessidade, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de um direito. Então, para que a gente... Pois é. Vamos ver, Camila, se esse cara para aqui ou se vai continuar estudando. Se não, eu gravo depois e deixo para vocês.
Pois é, vamos prender os caras. Alguém me ajuda aqui. Que aí, sossegaram. Bah, o Ezequiel falou. Os caras cumpriram, hein? Ficaram com medo, Ezequiel. Vamos correr aqui. Oi. Vou bater lá acho que eu vou bater lá em cima. Pedir pros caras sossegar o facho. Começar a bater com uma vassoura. Tá, e aí? Vamos parar? Galera, não sei se tá ruim pra vocês entenderem, né? Vamos ver se os caras param um pouquinho, senão eu gravo isso aqui, disponibilizo e eu tiro as dúvidas de vocês. Mas vamos ver se os caras... Nem eu tô entendendo vocês agora. Só para a gente tentar identificar aqui, ó. Qual é a diferença de uma causa legal para uma causa supralegal? Não vamos confundir os pilares. Ó, a gente tem tipicidade, tem ilicitude e tem culpabilidade. São três coisas diferentes. Mas para a gente entender também a diferença entre legal e supralegal. Legal a gente encontra na lei. Se eu ler o artigo 23 lá do Código Penal, eu vou encontrar tudo isso que eu botei para vocês aqui, ó. Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Causa supralegal é uma causa que não está prevista na legislação. É uma causa que ela decorre de uma interpretação constitucional ou de uma interpretação convencional, ou até mesmo Pois é, eu acho também. Tô no escritório, na sala de cima aqui. Estão reformando tudo. Depois vou lá visitar, perguntar se ficou bonito. E a causa supralegal, como por exemplo, uma causa supralegal de exclusão de ilicitude é o consentimento do ofendido, por exemplo. Bosta. E quem falou C? Causa de exclusão de culpabilidade. O que exclui a culpabilidade? A inimputabilidade, o erro por conta da inexistência de potencial consciência da ilicitude, alguma forma de erro. A embriaguez exclui a culpabilidade, galera. O sujeito se embriaga. O sujeito fica loucão, toma um trago, mais doido que o Batman e comete um crime. Esse sujeito é isento de culpabilidade? Pode-se retirar a culpabilidade da conduta dele? A embriaguez, ela só afasta a responsabilidade penal quando ela é completa e acidental ou decorrente de caso fortuito ou força maior. Nesse caso de eu ingerir uma bebida alcoólica deliberadamente e eu cometer um ato ilícito em decorrência disso, isso não retira, ou melhor, isso não retira a minha responsabilidade penal pelo que se chama de teoria da actio libera in causa. Eu sabia que ao beber eu poderia ficar doidão, poderia ficar muito louco. Então eu sabia que deveria enfrentar e controlar esses riscos. Agora, se for uma embriaguez completa e acidental, aí ela exclui a culpabilidade. Tá, galera? Vamos só verificar mais um pouquinho, se os caras não pararem aqui, a gente encerra, porque eu não estou entendendo nada, vocês não devem estar entendendo nada também. Essa aqui, então, só para a gente assinalar o resultado, a tipicidade da conduta, o princípio de insignificância, ele afasta a tipicidade material da conduta, mas a conduta, ela é formalmente típica. Ela incide lá no artigo 155 do Código Penal. Se a gente lê o artigo 155, a gente vai encontrar essa conduta. Não vai rolar, né? Dá um oi pra galera aqui. Olha que eu encontrei aqui. Acho que não... Opa, peraí. Aí. Acho que não tá... Estão enxergando eu agora? Eu não tô vendo ninguém, hein? Pô, que legal. Vocês viram, o vizinho resolveu de fazer a obra na hora da aula, tio. Que beleza, sensacional, né? Não podia ser melhor, né?
Vai marretar a noite toda, hein? Eu vou pedir pro Grêmio conversar com eles ali em cima pra botar ordem na casa. Eu acho que não vão trocar, vai tu que é maior lá, né? Eu sou fraquinho. Eu sou tamanho, tu que é brabo, eu sou eu. Apanho. Chega lá e bota ordem na casa, ninguém vai me respeitar, ninguém vai dar bola. Tá aí a Camila. As Camilas. A A Débora, Everson. Tudo bem, a Laís, a Lisiane, a Miriam. E a Muito bem, a Viviane. Viviane. A Como gente... é que tá aí, Viviane? Então, onde é que tu anda? Comarca da onde que tu anda aí? Comarca do raio que o parta? Ah, não brinca que tu te exonerou. Mas olha só. Olha, que tal, Ah, mas tu não beleza? se exonerou, foi promovida, na real. Então dá pra pedir dinheiro emprestado então, né? Saiu Aí que é daquela bom. pra melhor, que beleza. Isso é os bacharéis da Dom Bosco aí, viu? Nem se formou ainda, já passou em concurso, já tá escolhendo onde é que vai tomar posse. Que maravilha, sucesso pra vocês aí, boa aula. Tchau, tchau. Eu acho que não vai rolar aula. Galera, tá meio ruim, né? Eu não consigo ouvir vocês. Imagino que vocês não consigam me ouvir. Mas vamos só sedimentar essa primeira questão, tá? Esse primeiro ponto. Teoria geral do delito. Tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Isso é bem importante porque eu só consigo atribuir responsabilidade penal por qualquer crime quando eu tenho preenchidos esses três pilares, da tipicidade, da ilicitude e da culpabilidade. Eventualmente, algumas circunstâncias derrubam um desses. No nosso caso aqui, o princípio da insignificância derrubou a tipicidade. Se nós estivéssemos diante, por exemplo, de um estado de necessidade, se a Júlia tivesse um filho passando fome e ela tivesse furtado uma lata de leite para esse filho que estava passando fome, nem a lata, né? Caixa de leite, a gente poderia dizer que ela agiu em estado de necessidade, que afastaria, portanto, a ilicitude. A conduta dela não seria ilícita, apesar de típica e apesar de ela culpável. Tá, galera? Retomando isso aqui que é imprescindível, porque senão a gente conhece lá todo o crime de furto, a gente sabe como o furto funciona, mas não sabe quais são as regras que se aplicam no que diz respeito aos crimes em espécie. Alguém tem alguma dúvida sobre essa questão, galera? Vocês querem fazer alguma pergunta? Sobre isso, tudo em ordem? Vou fazer mais essa aqui rapidinho e depois a gente encerra porque não tá muito bom, tá? Aí eu gravo tudo depois e disponibilizo para vocês. Olha só. Outra para técnico judiciário. Henrique, não aceitando o fim do relacionamento, decide matar Paola. Tá? Novelão mexicano. Sua ex-namorada. Para tanto, aguardou na rua a saída da vítima do trabalho e após desferiu-lhe diversas facadas na barriga, sendo estas lesões a causa eficiente de sua morte. Foi identificado por câmera de segurança, porém, e denunciado pela prática de homicídio consumado. Artigo 121, possivelmente haja incidência de uma qualificadora, porque ele fala aqui, ó, não aceitando o fim do relacionamento. Então a gente poderia inserir aí um motivo fútil ou um motivo torpe. Isso tudo a gente vai ver com calma. Em relação ao crime de lesão corporal, é correto afirmar que Henrique não foi denunciado com base no princípio da... O que eles estão nos perguntando aqui? Eles estão dizendo, o Henrique, para matar a Paola, causou lesões corporais nela mediante uma faca, mediante o uso de uma faca. Por que ele não responde? Pela lesão e pelo homicídio. Ora, o princípio que indica que o crime meio é absorvido pelo crime fim, ou que o crime menos grave é absorvido pelo crime mais grave, se chama princípio da consunção. Então a nossa resposta é a letra E, de escondidinho. Só para a gente lembrar disso então, o princípio da consunção, ele é aquele que faz com que o crime mais grave ou com que o crime mais... o crime meio seja absorvido pelo crime fim. Então, a lesão corporal é necessária para o homicídio. Ele não responde para o homicídio mais lesão corporal, porque a lesão corporal é o meio utilizado para consumar o homicídio. Então, a gente pode ter aqui, ó, consunção. A lesão é o meio para o homicídio.
e por isso essa infração acaba sendo absorvida. Não é razoável que ele responda por homicídio mais lesão corporal. Outra coisa, por exemplo, se o cara resolve matar uma pessoa com disparos de arma de fogo, esse cara pode responder por porte irregular de arma de fogo mais homicídio. Eu tenho uma arma e matei o cara. Eu sou denunciado pelo homicídio e pelo porte de arma. Normalmente vige a mesma lógica aqui, ó, consunção em relação ao porte de arma em relação ao homicídio, tá? Normalmente vai ser essa lógica a vigente. Mas, eventualmente, isso pode ser diferente. Como assim? Por exemplo, se eu puta, agora que eu vi que não estava ali. Olha só, se eu tenho uma arma em casa. Não, vamos pensar no seguinte exemplo. Eu discuto com alguém hoje e eu quero matar essa pessoa. Me irritei, o cara me tirou do sério. Esse cara aqui de cima, ó. O cara tá me irritando, eu quero dar aula, não consigo. Aí eu peço pro Guilherme, Guilherme, me empresta uma arma. Pelo amor de Deus. O Guilherme me empresta uma arma, eu subo lá e pum, dou um tiro no cara e volto aqui pra aula. Eu cometi o crime de homicídio. E eu serei responsabilizado somente pelo crime de homicídio. Por quê? Porque eu não tinha um porte de arma prévio a esse momento. Era o Guilherme que andava sempre com a arma. Era sempre o Guilherme que estava com a arma, não era eu. Então eu só peguei a arma para cometer aquele homicídio. Agora, se fosse uma situação diferente, eu durante 10 anos da minha vida sempre carrego uma arma no meu carro. E aí um dia o cara tá furando tudo, eu me irrito, eu desço, pego a arma no meu carro, que eu carrego comigo sempre, todos os dias, sem autorização, subo e atiro no cara. Nesse caso é possível que o Ministério Público atribua a responsabilidade penal pelo homicídio e pelo porte de arma. Mas por quê? O porte de arma não ocorreu no mesmo contexto do homicídio. Vocês conseguiram entender essa diferença? Agora, se for no mesmo contexto, nesse momento eu arranjei uma arma para matar alguém, aí sim, por conta do princípio da consunção. O crime de porte de arma foi um meio para eu consumar o meu crime de homicídio. Essa é a orientação. Só para... Eu acho que eu tava fora, né, do slide aqui. O Guilherme chegou tumultuando tudo. Mas então esse aqui é o exercício que eu tava falando com vocês, ó. Henrique, não aceitando o fim do relacionamento, decide matar Paola, sua ex-namorada. Para tanto, aguardou na rua a saída da vítima do trabalho e após desferiu-lhe diversas facadas na barriga, sendo estas lesões a causa eficiente da sua morte. Foi identificado por câmeras de segurança, porém, e denunciado pela prática de homicídio consumado. Eu tinha dito que a gente poderia cogitar até mesmo de uma qualificadora do motivo fútil ou do motivo torpe, pelo fato de aqui, ó, ele não ter aceitado o relacionamento. Matou a mulher porque não aceitou o término do relacionamento. Isso pode ser um motivo ou fútil ou torpe, a depender das circunstâncias. Em relação ao crime de lesão corporal, é correto afirmar que Henrique não foi denunciado com base no princípio especialidade não, subsidiariedade não, alternatividade também não, subsidiariedade tácita também não. Nos resta aqui o princípio da consunção, que é o que nós acabamos de ver. Tá, galera? Então aqui ele vai responder pelo homicídio. Claro, ele matou a mulher, só que ele só responde pela infração de homicídio, não responde pela lesão corporal. E isso decorre da interpretação do princípio da consunção. Galera, alguém tem alguma dúvida sobre o que a gente conversou aqui? Alguém lembrou de alguma coisa que não ficou muito bem claro? Sei lá, de teoria geral do delito ou sobre essas questões que a gente falou? Tipicidade, ilicitude, culpabilidade. Tipicidade, então, é a incidência, a existência de um fato previsto na legislação como sendo um fato criminoso.
Toda a parte especial do Código Penal que a gente vai ver trabalha com a tipicidade. Tem condutas que são condutas proibidas, portanto são condutas típicas. A ilicitude eventualmente eu posso cometer uma conduta proibida pelo ordenamento jurídico, mas não ser punido. Beleza, Camila. A gente é bem difícil mesmo a teoria geral do delito. A gente vai retomar. Hoje a minha ideia era fazer isso, mas vai ficar inviável em função da obra, que eu peço desculpas a todos vocês, mas eu vou... Não sabia que ia ter esse negócio. Ontem teve, eu achei que era só ontem. Mas eu vou gravar bem bonitinho, então, essa retomada. Eu vou responder todas as questões que eu trouxe pra gente conversar com vocês. E aí a gente tenta depurar de forma bem enfática a teoria geral do delito. A tipicidade, o primeiro pilar, né? Um fato precisa estar contido na legislação como sendo um fato criminoso, mas eventualmente eu posso cometer um fato típico que não seja ilícito, ou seja, o legislador pensou que eventualmente eu posso matar alguém e não ser responsabilizado por essa conduta, porque eu posso cometer uma conduta que não seja ilícita, não seja antijurídica. São as causas de exclusão de ilicitude. Ele deixou algumas expressas, então a gente está no segundo pilar aqui, a tipicidade, a ilicitude. Quais são essas causas? Legítima defesa, eu mato para salvar a minha vida ou a vida de um terceiro. Estado de necessidade, eu sacrifico um bem jurídico de igual intensidade para salvaguardar um bem jurídico meu. Estrito cumprimento do dever legal, eu vou lá e, cumprindo ordens, apreendo um bem, sou oficial de justiça. Eu não posso ser responsabilizado por furto, porque eu estou cumprindo o dever legal. Ou um policial que realiza a prisão de um sujeito que está cometendo um crime, ele está cumprindo o dever legal. Se essa pessoa eventualmente se machucar e não houver um excesso por parte dos policiais, isso não pode gerar consequência à responsabilidade penal. E também temos o exercício regular de um direito. Se eu opto por fazer um esporte, eu opto por praticar um esporte, eu me machuco, sei lá, resolvo virar lutador, participo de uma luta e me machuco nessa luta, isso evidentemente não gera responsabilidade penal se não houver qualquer excesso, né? Para as partes, pelo fato de que tanto eu quanto o meu oponente estávamos exercendo um direito regularmente atribuído a mim pela legislação. Falamos então da tipicidade, da ilicitude e depois vem o quê? Depois vem a culpabilidade. A culpabilidade indica, é o terceiro pilar ali, a tipicidade. O sujeito pode ser condenado por um crime se ele cometer um fato típico, um fato ilícito e se ele for culpável. O que compõe a culpabilidade? A imputabilidade. Então o sujeito ele tem que ter 18 anos ou mais e ele tem que ter uma certa rigidez mental. Se eu tenho menos de 18 anos, eu sou inimputável desde uma perspectiva biológica, ou se eu não tenho a compreensão sobre o caráter ilícito da minha conduta, ou se eu não consigo me determinar de acordo com o entendimento do caráter ilícito da minha conduta, eu sou inimputável. O direito penal entende que eu não posso ser responsabilizado. Tá, e o que o juiz vai fazer então? Se o cara mata outra pessoa e se reconhece, lá os jurados nesse caso, reconhecem que o cara tinha uma doença mental. O juiz vai botar o cara na rua? Não, beleza, solta. Não, o juiz vai aplicar o que chama de medida de segurança. E é uma sentença de absolvição imprópria. O juiz pode condenar, pode absolver propriamente, ou se ele reconhecer a inimputabilidade por uma doença mental, ele pode absolver impropriamente, e aí ele não condena o sujeito a uma pena, ele condena o sujeito a uma medida de segurança, que é um tratamento para essa patologia que acomete ele. Dentro da culpabilidade, então, a gente tem a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude. Eu tenho que, dentro das circunstâncias que eu vivo, compreender que aquela conduta que eu pratiquei é uma conduta errada, uma conduta criminosa, e eu tenho depois a exigibilidade de conduta diversa. Eu tenho que ter a possibilidade de agir de forma distinta de como eu agi. Se eu não tiver possibilidade de agir de forma diferente de como eu agi, eu posso ser absolvido pela causa supralegal de exclusão de culpabilidade, que é a inexigibilidade de conduta diversa.
Então, por exemplo, caso de inimputabilidade a gente viu, 18 anos, menor de 18 anos ou doente mental. Um caso ali em que se afasta a potencial consciência da ilicitude. Como que a OAB já cobrou isso? Eu achei até uma questão besta, mas eles cobraram o seguinte. Disseram que na Copa do Mundo um sujeito veio da Holanda, assistiu os jogos aqui pro Brasil e que ele estava vendo o jogo e ficou nervoso e ele acabou acendendo um cigarro de maconha para relaxar. E aí nos perguntava qual era, se o sujeito deveria ser responsabilizado, se não, por qual elemento. Nesse caso nós temos aí um exemplo de erro de proibição. O sujeito, de acordo com o que a OAB entendeu, né? O sujeito não tinha, pelas circunstâncias que ele morava na Holanda e na Holanda era legalizado e não sei mais o que, capacidade de saber que a conduta de fumar um cigarro de maconha no Brasil era proibida. Absolutamente questionável nessa questão, mas o gabarito era esse. Então, se afasta o erro de proibição, afasta ali a potencial consciência da ilicitude, e a exigibilidade de conduta diversa pode ocorrer no caso de coação moral irresistível. Por exemplo, estou chegando no trabalho, eu sou quem tem a chave do cofre do banco e ligam para mim dizendo: Felipe, estou com toda a tua família aqui. Se você não abrir o cofre, agora nós vamos matar todo mundo. É razoável exigir que um sujeito não abra o cofre? Não, se entende que naquelas circunstâncias ele não tinha como agir de forma diferente, de forma distinta. Por isso se retira dele a culpabilidade. Então o fato é típico, é ilícito, mas não é culpável. Tá, galera? Desculpem pela barulheira aqui. Eu queria corrigir e conversar com vocês para a gente sedimentar esses pontos da teoria geral do delito e resolver algumas questões que eu tinha separado aqui, mas vai ficar muito ruim com essa furadeira. Então eu vou gravar isso tudo e vou postar para vocês amanhã. Amanhã eu já posto, e aí qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me chamem. Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Se não, galera, vamos ficar por aqui. Hoje agradeço a presença de vocês, peço desculpas pela barulheira. Prometo que eu vou gravar essa aula aqui e vou disponibilizar para vocês no Moodle em seguida. E fico à disposição. Qualquer coisinha que vocês precisarem, me chamem, tá? Valeu, galera. Obrigadão. Desculpem a bagunça aí. Valeu, boa noite, boa noite. Mas que bela bosta.